Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não participou do encontro, a primeira aula? Então a gente vou ter que recapitular um pouquinho, só algumas ideias. Uma para a gente rememorizar aquilo que a gente refletiu na outra aula, e a outra para o pessoal, para os demais não ficarem aí perdidos. Então nós falamos no início da origem do Pentateuco, nós refletimos toda essa história, e aí vocês receberam esse cronograma histórico do livro do Pentateuco. Então nós refletimos esse contexto que ela é pré-exílico, está no contexto do exílio da Babilônia e depois do exílio. Então todo o escrito do Pentateuco está voltado a esse itinerário histórico. Então, por que o livro do Pentateuco foi escrito? Por diversas razões. Para a manutenção da religiosidade de Israel, para que pudesse ser resgatada a identidade do povo de Israel, saber a origem do lugar de onde viemos, é resgatar também nossa identidade. Por isso era importante o povo também de Israel resgatar de onde nós viemos. Quem eram nossos primeiros pais? Quem são nossos antepassados? Quando nós pesquisamos nossos antepassados, não sei se alguém já fez isso, consegue perceber muita coisa da sua personalidade. Quem veio de uma nacionalidade, de antepassados de nacionalidade italiana, sabe que existe uma personalidade, e ainda mais diante de alguma regionalidade ali, por exemplo, da Itália. Ou alguém que é espanhol, diz que espanhol é gente ruim, né? Diziam, né? Meu avô era descendente de espanhol. O padre Monsenhor Giuliani, quando eu disse que era Rúbia, que é o meu sobrenome, ele disse, nossa, gente ruim, meu Deus do céu, foi sair um padre, né? Rúbia, como que pode, né? Ele dizia que quando fazia as festas da paróquia, eles sempre acabavam com a festa, sempre brigavam. Então, eram os Rúbias que acabavam com a festa dele. Então, ele nunca imaginou alguém Rúbia pudesse ser padre, né, ele dizia. Então, entender nossos antepassados é entender o nosso presente e o nosso futuro. Assim também o povo de Israel precisava entender esses antepassados. Então, por isso, todo o Pentateuco, ele faz essa análise dessa origem. Essencialmente, o livro que nós vamos refletir hoje, o livro do Gênesis. Então, nós temos esse livro da origem da vida. Então, o livro do Gênesis vai refletir o início de tudo. Porém, ele não quer dizer em um sentido estritamente histórico. Ele quer dizer um livro teológico, é um livro que vai estudar as raízes
daquilo que Deus criou para cada um de nós. Então, a partir daí, nós vamos estudar o livro do Gênesis. Para que a gente pudesse estudar um pouquinho melhor os textos do Pentateuco, nós refletimos o contexto literário. Então, nós fizemos um exercício e nós vamos fazer de novo hoje, esse exercício para que a gente pudesse entender o porquê desses momentos da escrita. Então, a gente vai conseguir diferenciar o momento que aquele escrito foi colocado naquele texto, nesse compilado dentro do Pentateuco. Então, nós definimos algumas fontes que nos ajudam a refletir o contexto em que se foi escrito aquele texto. Nós colocamos 4 fontes, ou podemos substituir por 2 fontes e 2 narrativas. Uma delas, qual que é? Primeira fonte. Fonte já vista. Então, a fonte já vista. Então, nós entendemos um pouquinho o que era essa fonte já vista. Ela era traduzida pela letra J. Para a gente exemplificar, e simplificar, a gente colocou a letra J como a fonte já vista. Qual que é a característica dessa fonte? Ela é exemplificada por uma visão direta com Deus. Uma relação com Deus direto. É como se Deus estivesse falando diretamente com aquela pessoa, seja com Adão, seja com Abraão, seja com alguns personagens bíblicos, como alguns integrantes da Bíblia, essa relação direta com Deus. A outra, qualquer, eloísta. Aqui nós temos um outro tipo de relacionamento com Deus. Como que ela se dá esse relacionamento? Como que é? Sim. Através de mensagem de anjos, alguma situação profética, ou até mesmo uma situação da natureza que vai mostrando os dizeres de Deus e a mensagem divina. Então, essa relação, ela se dá um pouquinho diferenciada dessa relação já vista. E a outra fonte que nós colocamos também como uma narrativa sacerdotal. Ela está traduzida pela letra P, porque existe o conceito do sacerdote, o termo sacerdote em alemão e em inglês, Priest, sacerdotal. Aqui nós temos que tipo de relacionamento, de narrativa que nós temos nessa fonte sacerdotal. Os relatos, as celebrações, os cultos, a liturgia, até mesmo de datas, de comemorações, quando é marcado o tempo da história, das narrativas, nós temos a fonte sacerdotal. E depois, a narrativa. Qual que é outro tipo de narrativa? Deuteronomista. Como que se dá essa narrativa? Através das leis, dos códigos. Então, nós temos esse tipo de relacionamento dentro da lei. Nós temos alguma semelhança entre as fontes e a narrativa. Conseguimos, na outra aula, encontrar alguns textos que eles estão de modo já vista e estão relacionados, por exemplo, ao relato sacerdotal e depois, no caso da eloísta, com a deuteronomista. Então, vamos fazer um exercício para a gente procurar aqui de novo, para a gente retomar esse exercício. Então, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos tentar aí distinguir essa fonte.
Gênesis 2, de 1 a 4. Depois, Êxodo 24, versículo 31. A primeira vocês já conseguiram distinguir? Ah? Qual que é a fonte? Ou melhor, eu coloquei 24 a 25, capítulo 25, 31. Vinte e cinco, 31. Coloquei 24 ali, mas é 25. Então, qual que é a fonte que nós temos dentro de Gênesis 2, de 1 a 4? Eloísta ou javista? Qual que é a característica da fonte javista? A relação direta com Deus. Então, vamos ler. Vamos ver se existe essa relação direta com Deus. Depois a gente vai pensar a eloísta. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Quem acha que é eloísta? Por que vocês acham que é eloísta? Qual que é a característica da fonte eloísta? Pelos sinais. Tá. Quem acha que é javista? Está dividido, hein? Então, vamos pensar um pouquinho nessa relação de Deus. Como que se dá essa relação? É uma relação direta? Deus está falando diretamente ou realizando algo diretamente? Diretamente. Então, Deus coloca a sua mão na criação. Olha só, tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Deus tem uma afeição antropomórfica. Parece que ele ali é um humano. Ele realizou a obra, descansou. Então, por isso é uma fonte javista. Se fosse um anjo, alguém enviado para que realizasse aquela obra, ou tivesse alguma situação, seria uma fonte eloísta. Mas existe aqui também uma narrativa? Existe? Ela é o quê? Essa narrativa é o quê? Ela é sacerdotal ou deuteronomista? Como que vocês encontraram aqui? Abençoou, consagrou. Ele está realizando uma bênção daquilo que ele criou. Então, por isso, existe nessa relação javista essa fonte sacerdotal. Lembra que a gente falou daquela relação que nós
encontramos dentro das fontes, né? Reino do Norte, nós temos sempre essa leitura eloísta e uma legislativa deuteronomista. Junto de uma narrativa javista, nós temos geralmente uma legislativa sacerdotal. Ela está acompanhada. Tranquilo? Então, esse também é um exemplo dessa legislativa. Vamos para um outro texto. Levítico, capítulo 23, ao Êxodo. Vamos ver o Êxodo, 25, né? Nós não vimos. Perdão. Êxodo 25, 31. Vamos ler o 31 e o 32. Farás um candelabro de ouro puro e o farás de ouro batido, com o seu pedestal e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Aqui nós encontramos uma narrativa ou uma fonte. Eloísta. Primeiro a gente precisaria entender quem está falando. Vamos para o início do 25, para a gente entender melhor. 25, 1. O que está escrito aí? O Senhor disse a Moisés. Então, Deus diz o quê? Diretamente a Moisés. É um anjo, é uma situação ali diversificada, então é uma fonte já vista. E ela está acompanhada de rituais, não é isso? Então, nós temos junto dessa fonte já vista, a narrativa e a legislativa de forma sacerdotal. Ficou muito claro? Alguém não conseguiu entender? Pode perguntar, hein? Tem justamente porque nesse contexto do Reino do Sul, aqui, Judá, nós temos aonde que está o templo? Em Judá, o templo de Jerusalém. Aqui, houve a necessidade muito intensa de ter uma legislativa sacerdotal. Por quê? Era preciso restabelecer, depois do exílio, uma vida uma vida celebrativa, litúrgica. Então, reconstruir o templo e agora nós precisamos saber como nós vamos celebrar nesse templo. E por isso, quem dá a ordem para que aquela celebração possa ser realizada e o modo que seja realizado? O próprio Deus. Se é o próprio Deus que dá essas indicativas de como rezar, de como celebrar, de como viver, a credibilidade é maior. Uma coisa é alguém dizer para você, olha, o próprio Moisés disse, mas não foi, o relato não é Moisés que disse que devemos celebrar assim. Foi o próprio Deus que disse a Moisés. E nesse sentido, a credibilidade do povo é maior. Foi Deus que disse. Então, o próprio Deus realiza a sua vontade para que o povo de Deus pudesse celebrar os seus louvores, engrandecer essa celebração que é o início desse movimento de experiência com esse Deus único. Tá? Então, por isso, nós temos dentro desse Reino do Sul, mais fortemente essa narrativa já vista. O próprio Deus fala com o povo do Reino de Judá. No caso do Reino do Norte, nós temos situações, momentos em que o povo de Deus faz essa relação com Deus, através de situações. Então, por isso, aqui a necessidade para que o povo de Deus pudesse ter esse caminho melhor com Deus, eles tiveram que legislar, tiveram que ter a lei a fundo. Não que o Reino do Sul não tivesse isso.
tinha e fortemente. Mas no norte, por estar longe de Jerusalém, né, e por isso eram considerados os mais pecadores, precisavam do quê? De lei. Para aqueles que não vivem a lei, a fidelidade ao templo, a celebração, então eles precisam do quê? Precisam dessa legislativa deuteronomista. Então, os mandamentos, as leis, não que o povo do sul não vivesse também, mas era muito mais forte nesse contexto do reino do norte. Deu para entender? Tranquilo? É interessante essa relação, né? É um reforço a mais. Ela é reforçada. Então, vamos viver essa lei, né? Essa lei que é dada por esse único Deus. Então, é um reforço dentro dessa perspectiva da lei. Então, Deus realiza a sua revelação de acordo com aquilo que aquele povo precisa mais. Então, a narrativa legislativa no Reino do Norte e no Reino do Sul, essa narrativa que ela é mais litúrgica, celebrativa. É preciso o povo aprender a celebrar. Hoje também, nós também precisamos aprender a celebrar bem. Quem celebra bem, conhece aquilo que se celebra, vive melhor a experiência com Deus. E quem também vive as leis de Deus, também faz essa fidelidade a Deus. E aí Deus, para que nós possamos viver essas leis, para que possamos viver de modo litúrgico, Deus se revela de diversas formas. Deus sempre dá um jeitinho de fazer essa experiência com cada um de nós. Isso que o povo judeu viveu, também hoje, nós também somos convidados a viver. Tá? Tranquilo? Deu para entender? Não, pelo contrário. Jesus viveu mais no norte, Galileia, nessa parte aqui. Ele veio em alguns momentos para Jerusalém. Quando, por exemplo, a sua apresentação dele era sempre no templo de Jerusalém. No momento da sua paixão, da sua entrega, então Jerusalém, Reino do Sul. Embora esse reino ele não estava no tempo de Jesus dividido, como está aqui. Mas existia uma linha imaginária para aquele povo. É como se no Brasil já não existisse divisão de Estado, mas mesmo assim na mentalidade do povo parece que aquilo ainda existia. Então, por quê? Porque desse reino para cima, aqui nós temos a região da Samaria, existia, no contexto do exílio e próximo desse contexto, primeiramente esse povo foi colocado dentro de uma idolatria. Lembra que a gente refletiu o texto da Samaritana? Então lá, primeiramente, antes do exílio, alguns desses povos foram colocados como idólatras. Então, esse meio aqui, nem mesmo os judeus na época de Jesus ficavam caminhando por aqui. Eles consideravam um povo impuro e por isso também uma terra de impuros. Jesus caminhou aqui ao norte, caminhou aqui, mas fazia questão de passar pela Samaria. Os textos do Evangelho fazem questão de dizer, e Jesus passou pelo meio da Samaria, caminhou sobre a Samaria, porque Ele é o Senhor da vida. Para Ele não existe limitações e limites onde Ele possa caminhar, até mesmo a universalidade da salvação, mostrando que Jesus quer salvar a todos. Então, por isso, Jesus caminhou 3 anos do seu ministério aqui, mas também não deixou de vir a Jerusalém. Então, Jerusalém era o lugar do centro do judaísmo, o centro da fé. E por isso, aqui, nós temos esse momento forte do livro do Gênesis que vai resgatar essa celebração para a vivência do povo de Deus. Tranquila, está aí? Vamos pegar um outro texto. Então, nós temos no Êxodo esse texto já vista e de leitura sacerdotal.
Livro do Deuteronômio. Deixa eu ver só um capítulo aqui para facilitar melhor. Capítulo 7. Leiam de 1 a 3. Deuteronômio 7, de 1 a 3. Todo mundo achou? Eu vou ler aqui, então. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que vais possuir, e te vai despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os jejezeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, quando o Senhor teu Deus as tiver entregado, e tu as tiveres vencido, então as voltarás ao interdito. Não farás pacto nenhum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios. Não darás tua filha a seus filhos, e não tomarás de suas filhas para teu filho. Alguém já conseguiu fazer a dedução? Agora ficou fácil, né? Vocês decoraram as fontes, né? Então, embora também a gente tem que tomar cuidado. Não significa que o livro do Deuteronômio não possa ter ritos celebrativos, tá? Então, o fato do nome não quer dizer que possa ter outra narrativa. Então, aqui, nós temos uma fonte que ela é javista ou eloísta? Eloísta, porque está dizendo assim, quando o Senhor, o teu Deus, não é o Deus que está falando, então ele está falando desse Deus, então é alguém que fala de Deus, então por isso ela está numa fonte eloísta. E aqui existe uma prescrição, não existe um mandato, não farás ou farás. Então qual que são os mandatos aqui? Não farás pacto com elas, nem as tratarás com misericórdia, não contrairá com elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos, e não tomarás de suas filhas para seus filhos. Então aqui existe uma lei. Então ela é permeada de leis e normas sobre essa situação, forte até, né? Então era aquilo que existe nessa compreensão na época sobre contrair um matrimônio com o estrangeiro. Por que não se poderia contrair matrimônio com estrangeira? Porque na sabedoria do povo de Deus, do povo, a mulher é aquela que ensina a religião. Então, o fato do homem casar com uma mulher estrangeira, a quem cabe o estudo, a instrução da religião? No caso do povo judeu, era a mulher. Então, por isso, o homem judeu não poderia se casar, ou alguns orientavam não se casar com uma estrangeira, porque iriam perder a raiz da fé. Então, o que está em jogo aqui? Nós não podemos ler de modo
né, muito, vamos dizer assim, de um modo em que nós lemos uma falta de misericórdia, uma falta de compaixão de Deus. Não, o que está em jogo é a fidelidade a Deus. E por isso, contrair um matrimônio com uma estrangeira poderia ferir essa aliança para com Deus. Então, por isso, essa leitura eloísta, ela está acompanhada dessa lei. Não contrair matrimônio com uma mulher estrangeira. Então, a mulher, até mesmo no tempo de Jesus, era aquela que ensinava também a religiosidade. Maria ensinou muita coisa a Jesus, muitas orações, embora o homem que também o acompanhava no templo. Então, São José, com certeza, entrou com Jesus no templo. A mulher não poderia entrar no espaço dos homens, embora quando Jesus era criança, ele ficava com quem? Com a mãe. Quando passou a sua adolescência, quem ficava com ele era o pai. Então existia essa distinção do templo, o átrio das mulheres e o pátio dos homens. As mulheres e as crianças ficavam no fundo. Quando Jesus passou a sua adolescência, provavelmente com José. A mulher é aquela que traria essa religiosidade. Por isso o relato que nós temos no livro dos Reis da rainha Jezabel. Da onde que ela era? Ela era da Babilônia. Por isso Elias faz esse profetismo contra essa rainha, porque ela é estrangeira e por isso ela trouxe a idolatria para a terra de Israel. Trouxe os deuses da Babilônia para Israel, os deuses de Baal. Então, por isso, Elias faz essa guerra, né, vamos dizer assim, contra os profetas de Baal. Tá? Então, nós vamos encontrar diversos relatos nesse sentido. Né? Outros livros acompanham isso. E outros livros vão contrapor essa ideia também. Então, existem momentos dessas leituras em que se diz, olha, pode se casar com uma estrangeira desde que ela acolha a conversão a esse Deus único. Nós temos, por exemplo, o livro de Ruth. O livro de Ruth. Depois vocês leem e aí vocês me falam dessa trama que fala desta mulher que não era uma legítima judeia. Oi? Ela era da Moabita. E aí o drama maior porque ela se torna o quê? Depois a bisavó, mas ela se torna viúva. E aí, como que pode, né? Ela vai permanecer dentro de Israel, dentro do seu território, e aí o auxílio de Boaz, né, para que ela pudesse manter dentro dessa tradição judaica, porque ela acolheu a conversão a Deus de Israel. Então nós temos, em algum momento da história de Israel, essa permissão desde que ela acolha a fé. E aqui nós encontramos a universalidade da salvação. A salvação é para todos. Então precisamos entender o contexto, o momento que foi escrito, para que eles pudessem sempre estar nessa aliança, nessa fidelidade com Deus. Tranquilo? Então, depois, com o tempo, aí, durante a semana, peguem esses livros, vão lendo. Né? Peguem um texto ali do livro de Deuteronômio e vai fazendo essa exegese. Né? Eu já vi que vocês já estão exegetas já, né? Dentro dessa leitura, né? Dessas fontes, já estão um craque já. Tá? Mas no decorrer a gente vai pensando isso. Né? Não estão? É só estudar e memorizando, né? O mais difícil é memorizar quando é javista, eloísta, quando a narrativa é deuteronomista ou sacerdotal. Embora, é só lembrar, Deuteronômio é o livro das leis, por isso a fonte é dos códigos, das leis. Sacerdotal, lembrar da religiosidade. Então fica fácil, né? Desse momento em que se trata das celebrações, sacerdote e a celebração, a fonte sacerdotal. Então, seguindo aqui, agora nós vamos pensar um pouquinho
o livro do Gênesis. Lembra que a gente falou dos termos dos livros? O nome do livro, no termo hebraico, como que nós conseguimos definir? Como que nós definimos o nome do livro? É a primeira palavra daquele texto. Então, qual é a primeira palavra do livro do Gênesis? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus, ou Deus criou. Então, Bereshit bara. Então, Bereshit, ou Bereshit, é no princípio. Ou seja, na origem. Interessante que João, ele vai começar o seu evangelho com um novo princípio. Vamos pegar o livro de João, o evangelho, só para a gente fazer essa ponte. João 1. João 1:1. Leia para mim, Cíntia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então João sabia, desse relato da criação, com certeza. E por isso ele vai colocar o novo princípio. No princípio era o Verbo, era o Logos, a palavra. E aquilo que era a palavra, depois em Cristo se torna carne. Então, aqui também nós temos o Evangelho de João dizendo o que existia no início. Então, João vai muito além quando ele fala da genealogia de Jesus. Ele diz a genealogia de Jesus a partir da criação, porque Jesus é Deus. Ele estava na criação. É interessante, a gente não pensa assim. Jesus era, antes de todas as coisas, ele já existia. Ele já existia, é o princípio da Santíssima Trindade. Então, por isso, ele já também é o princípio criador, mas era a palavra, era aquilo que Deus dizia e acontecia. Agora, aquilo que era a palavra se torna vida, se torna carne. E é isso que João quer dizer quando ele diz no princípio. Então, Gênesis, para nós, ela é uma palavra grega, que significa nascer, origem. Encontramos nesse livro as narrativas sobre as origens. Origens do quê? Do mundo, da humanidade e do povo de Deus. Então, para isso, para explicar a origem do mundo, da humanidade, do povo de Deus, nós temos uma divisão do livro, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos os relatos da origem do mundo e da humanidade. E aqui nós temos o princípio de vida. Capítulo 1 ao 12. Então, como a humanidade foi criada, como Deus criou. Depois, como se desenvolveu esse povo. E aí nós temos os relatos. Torre de Babel, a Arca de Noé, como que foi esse processo inicial da origem da vida, do mundo e da humanidade. Então, como que foi esse processo histórico? E depois, no capítulo 12 ao seguintes, 50, nós temos a origem do povo de Deus. Como que se dá a origem do povo de Deus? Através dos patriarcas. Qual foi o primeiro patriarca que nós temos, chamado pelo próprio Deus? Quem foi o primeiro homem que iniciou esse processo da história de caminhada do povo de Deus? Abraão. Depois, Isaac, Jacó, José, e aí o povo de Deus dentro dessa caminhada. Então, no capítulo 13, em seguintes, nós temos a história desses patriarcas. Então, como se desenvolveu
história do povo de Deus. Como eram nossos antepassados? Como era o nosso primeiro pai, Abraão, o pai de todos, a quem Deus deu uma promessa de descendência. Olha, sua descendência será maior do que as estrelas dos céus. Então ele está dizendo, o próprio Deus, a Abraão, nesse sentido javista, está dizendo pessoalmente, olha, você terá uma grande descendência, um grande povo. E por isso nós temos a narrativa do início da origem do povo de Deus. Uma história que ela recebe uma intervenção divina. Porque Sara não poderia ter uma criança. Ela era estéril. Então, aqui, quando Deus quer realizar a sua obra, isto acontece. Aqui a onipotência de Deus sobre todas as coisas. Então, nós vamos refletir isso também. Então, nós temos, coloquei de 1 a 11, mas podemos colocar 12, né? As origens do mundo, da vida e o processo da história da humanidade dominada pela ambiguidade. Então, junto com a origem da humanidade, o relato, na sua sabedoria, vai relatar a ambiguidade humana. Então, as situações da fraternidade, vamos dizer assim, as situações entre irmãos, nós temos o relato de Caim e Abel, nós temos o conflito de irmãos, de pessoas que conviveram juntos, que eram de sangue, né, que viviam entre iguais, e esse conflito pela busca já na origem de um sentido de um poder. Então aqui nós temos esses conflitos, que são os conflitos ainda hoje que nós vivemos, que são conflitos da limitação humana. Então o livro da origem vai mostrar também essas ambiguidades humanas, essas divergências daquilo que é próprio do ser humano. E depois nós temos do capítulo 12 ao capítulo 50 sobre as raízes distantes e obscuras da história do povo de Deus. Então, como foi essas raízes distantes e como chega até aquele momento em que foi escrito o livro do Gênesis, essa história, para que eles pudessem reforçar a sua fé e dizer, nós somos um povo reconstruídos e nascidos pelo próprio Deus, o Deus único. Nós somos a origem da humanidade. Então, por isso, essa força, essa vitalidade do judeu em relação às suas raízes. O judeu, ele celebra e faz muita memória daquilo que eles viveram. Assim como também nós cristãos. Somos pessoas de memória. Fazemos memória daquilo que nós vivemos e daquilo que também o povo de Deus viveu. Então isso é muito importante dentro da tradição religiosa e a nossa tradição religiosa cristã católica. Fazer memória daquilo que pessoas viveram. E por isso nós também fazemos memória da tradição bíblica, fazemos memória do passado e aqui daqueles que estiveram juntos com os apóstolos, o período pós-apostólico, fazemos memória dos mártires da igreja e fazer memória daqueles que passaram pela igreja e defenderam a sua fé é também fortalecer a nossa fé. Então isso, para os judeus também, era uma evidência para que eles pudessem reforçar a sua fé. Então, dentro dos relatos, nós temos a manutenção destas tradições. A tradição da bênção, da descendência e da promessa. Então nós temos 3 momentos em que nós encontramos, no livro do Gênesis todo, esse momento em que o próprio Deus mostra que nós somos um povo abençoado pelo próprio Deus. Então a nossa origem é um ser do bem, a origem não é o mal,
não fomos formados para o mal. O mal, ele vem diante daquilo que é o pecado. Então, por isso, depois, a situação do pecado original que nós vamos encontrar no relato da criação. A descendência, nós somos um povo numeroso, e a promessa de Deus diante do povo de Israel, de terra, de descendência, uma promessa dessa alegria plena diante desse encontrar-se com Deus. Então, esses 3 relatos mostram o conteúdo desse livro que é o Gênesis. Lógico que não está resumido nisso. Nós vamos ver que existem muito mais coisas, mas essas tradições, elas permanecem em todo o livro. Bênção, sempre alguém vai abençoando ou amaldiçoando alguém. Então, Abraão abençoa, os patriarcas também diversas vezes abençoam um ou amaldiçoam outros, segundo aqueles que não seguem a tradição daquilo que Deus prometeu. Então, por isso, a bênção ela é permeada de momentos, até mesmo na criação do mundo, na criação da humanidade e na vida do povo de Deus. Todo esse momento está acompanhado da bênção, seja pelo Espírito Santo que paira sobre as coisas, seja pela palavra de Deus com relação à fidelidade a Deus, aí Deus abençoa. Então, abençoa segundo essa caminhada plena. E as promessas que Deus vai realizando. Deus promete segundo essa aliança que é firmada pelo próprio Deus. Tranquilo até aqui? Então agora nós vamos perceber um pouquinho, que eu poderia chamar aqui, coloquei como teologia da criação, no livro do Gênesis. Nós vamos ler os relatos da criação e nós vamos pensar o porquê que esse relato foi escrito. Por que o povo de Deus quis mostrar um relato do início do princípio de vida? Justamente o autor quis mostrar um relato histórico. Então a gente vai pensar nisso também. Nós sabemos que antes desses relatos do livro do Gênesis, outras tradições de outros povos também escreveram as suas origens. O povo da Babilônia, por exemplo, tem um relato da sua criação, que porventura em alguns momentos eles são próximos do nosso relato. Por exemplo, a Arca de Noé. Dentro da tradição da Babilônia, nós temos um outro texto muito próximo relatando como foi. Isso não significa que alguns dizem, que trazem um ar racional em que os judeus copiaram o relato. Não. Isso vai ressignificar que aquilo era uma verdade. Ressignifica que esse relato aconteceu. Porque diversas tradições dentro desse espaço global conseguiram, de alguma forma, com algumas diferenças, relatar. Por exemplo, esse relato da Arca de Noé. Então, nós temos esse relato próximo. Abraão era da Babilônia. Então, por isso, esse resgate dessas histórias. O nascimento, por exemplo, do primeiro homem e da primeira mulher, também nós temos outros relatos históricos, dentro de diversas tradições egípcias, entre outros. Então, isso não era exclusivo do povo de Israel. Israel relatou aquilo, mas outras tradições, de alguma forma, a contavam. O que vai diferenciar do relato da criação com o relato do povo da Babilônia? Aí a gente vai ver, segundo, e é isso que é importante a gente pensar. Então, eu sinto muito em dizer, mas nós temos para estudar 2 relatos da criação. Não existe um único relato. O primeiro está no início, Gênesis 1, de 1 a 2 a 4. Vamos ler para a gente pensar? É lógico que depois aqui
existe uma continuidade dessa criação, tá bom? Nós não vamos ler, vamos ler até o 4 para a gente pensar esse início dessa primeira criação. Então, existem dois relatos da criação. E aí nós vamos atentar à narrativa e à fonte, tá bom? Pode ler, Cíntia, o primeiro? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Continua? Sim, até o 4. Até o 5. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Tá, então aqui nós temos uma fonte que ela é o quê? Javista ou eloísta? Ela é javista, o próprio Deus que cria as coisas. Então ele é um ato criador. Então nós temos esse primeiro relato da criação. Como nós conseguimos fazer a distinção que tem um outro relato da criação? Vamos ler Gênesis 2, 2 versículo 4. Eu vou ler para vocês. No segundo momento do versículo 4, no tempo em que Deus, o Senhor Deus, fez o céu e a terra, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto no campo. Quer dizer, voltou a não ter nada. Se no primeiro momento existia o que Deus tinha criado, o céu, a terra, o firmamento, as coisas, as aves dos céus, estavam tudo ali. E volta aqui, não tinha nada feito de novo. No tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, nenhuma erva havia brotado dos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície. Deus, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhes nas narinas e o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui, muitas vezes nós vemos como um relato de continuidade. Aqui é o momento em que Deus criou o ser humano. Porém, aqui, nesse relato, a criação principal é o ser humano. O ser humano é o ato principal da criação de Deus. Então, não que um relato vai divergir do outro, não é isso. Para que Deus pudesse criar o ser humano, ele cria primeiro um espaço, um lugar, tudo para o ser humano. Mas aqui ele quer focar em como Deus criou o ser humano. E aqui está a chave desse ato criador. Então aqui, esse relato, ele é eloísta ou javista? Eloísta. No primeiro momento ele é eloísta, porque está narrando, é uma narrativa. No tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não existia ainda nada. Não existia arbusto, nenhuma coisa. Então mudou a forma do relato. E por isso nós entendemos que é um outro momento desse ato criador. Nós temos dois relatos da criação. E no versículo 7 nós temos o quê? Aqui a obra de Deus. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Inspirou-lhes nas narinas e o sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então aqui vai se mostrar a vitalidade, o como Deus vai modelar o ser humano, o espírito, o ruá. Então inspirou-lhes nas narinas. Aqui um outro termo que é colocado, que é o nefesh. Então, existe para o judeu esse espaço aqui, do corpo, que é esse lugar em que entra o ar, é o lugar que existe a vitalidade do ser humano. Sem esse espaço para que o ar possa entrar, não existe vida.
Então, Deus inspirou-lhes nas narinas. Então, aqui, o sopro de Deus e o hálito de vida para que o ser humano pudesse viver. Então, o Espírito que é infundido no ser humano e o que traz a ter vida. Então, isso é importante dentro do relato da criação. Alguém quer perguntar? Aqui. Assim, olha, vamos pegar aqui o texto, o 2:4. Então, aqui você está vendo ali, o primeiro momento, tal é a história da criação do céu e da terra. Aqui está falando ainda de um outro relato. Então, é o mesmo versículo que ele se divide. Então, em alguns versículos da Bíblia, nós temos lá A, B, C e até D, no mesmo versículo, porque ele termina um outro texto em uma parte do versículo e ele inicia um outro texto na outra parte. Então, por isso, se fosse a partir do 2a, então seria lá. Tal é a história da criação do céu e da terra. Mas como é B, então eu sei que é a outra parte daquele versículo. Então, é uma forma de dividir esse versículo. Tá? Então, vocês podem até colocar na Bíblia A, B, né, só para vocês exercitar aí, né, para colocar essas partes do versículo. Tá bom? Então, como a gente não tem essa ferramenta, é bom a gente perguntar mesmo, porque às vezes tem alguma citação que é importante aí. A técnica importante para a gente ler a palavra. Tranquilo até aqui? Talvez até vocês já saibam isso, né? Já tinham deparado com isso. Sim ou não? Ou não? Já sabiam esse relato dos dois relatos da criação, né? Então, nós vamos ver o porquê desses dois relatos agora. Qual que é a preocupação, né? Então, os problemas do livro do Gênesis. Existem problemas que nós temos que resolver para a gente entender o livro. Qual é a intenção do autor com o texto? E aí a gente vai entender o porquê esses dois relatos. Qual é a sua intenção? Qual é o problema literário do texto? Existe algum problema? Existe, né? Porque tem dois relatos em um texto só. Qual é o contexto da escrita do Gênesis? Isso faz com que a gente possa entender, tá bom? Então nós vamos pensar isso nesse relato da criação. Tem livros que colocam o relato da criação como mito da criação. Mas não quer dizer que seja uma mentira, uma lenda. Coloca mito para dizer o relato em si, é a mesma coisa. Tá bom? Então, mesmo que tenham teólogos que dizem um mito, eles não estão dizendo que é uma farsa ou até mesmo é uma história contada que não existiu. Tá? Embora tenha alguns que conseguem realmente dizer isso, tá bom? Pode acontecer. Mas, de modo geral, na teologia, eles colocam como um relato. Sim. Sim, e tem outras correntes que vai definir como o mundo iniciou, como foi a origem do mundo. Mas, de qualquer jeito, qualquer outro relato não vai conseguir ferir a teologia criacionista. E a gente vai ver o porquê. Nenhuma teologia, nenhuma ideia consegue ferir a teologia criacionista. E a gente vai ver o porquê. Então, existe esse autor, chama Jean-Louis Sky, eu uso muito ele nesse estudo, coloca o problema da dupla versão do mesmo acontecimento e dualidades em uma narrativa. Então, não só o livro, o relato da criação, existem dualidades. Nós vamos ver em diversos acontecimentos, existem dois relatos que explicam a mesma coisa. Às vezes até mesmo no relato da Arca de Noé, diz a mesma coisa em outro momento, para reforçar de um outro ponto de vista aquele relato. Então é um reforço. E a gente vai ver por quê. Porque o povo do Reino do Norte, ele queria pensar
reforçar essa ideia, que é legislativa. É uma ideia canônica. E o povo do sul quer reforçar uma ideia celebrativa. Então, vão se colocando, quando os escribas vão escrevendo os livros, se reforça, como já um império, vamos dizer assim, uma monarquia única, eles querem colocar as duas ideias para não ferir uma tradição ou a outra. Tá? Então, por isso essas dualidades. E que acaba sendo javista e eloísta. Por isso que a gente estudou primeiro isso. Tá? Então, por isso existe 2 relatos que dizem a mesma coisa de uma outra forma. Tá? Então, é como se a gente tivesse que explicar um relato para um povo lá do Ceará de uma outra forma e para o paulista de outro jeito. Então, a gente precisa explicar de outra forma. Eu, por exemplo, eu conversava com os religiosos ontem e a gente falava, por exemplo, do cuscuz. O cuscuz paulista não é o cuscuz lá do norte. Então, a gente tentava explicar o que é o cuscuz do norte. Eles tentavam dizer e eu dizia o que era o cuscuz do sul. E aí ele dizia, olha, talvez o cuscuz do sul seja lá o pirão. Seja lá uma espécie de um pirão, alguma coisa assim. Então, é a mesma coisa, mas ela está explicada de outra forma. Então, não posso dizer que o cuscuz de lá é o cuscuz daqui. É um outro prato. Então, o que poderia equivaler? Um pirão de lá. Só para exemplificar essas dualidades. Né? É um jeito de explicar de outra forma uma mesma coisa. Então, nós vamos ver esse processo dessas dualidades. Naquele texto que eu passei para vocês, eu já fiz essa exemplificação. Está tudo lá. Relato javista e eloísta. Ela está... Eu estou sem um papel aqui, está com ele, só para me mostrar qual que é. Esse aqui, ó. Depois, quem não pegou, depois... Eu acho que sobrou cópia aí, né? Ou ficou comigo, daí eu passo depois também, tá bom? Mas o que vocês vão ver aqui está nesse papel também, até para ajudar vocês a anotar também. Gênesis 1. O universo surge sobre as águas e das trevas primordiais. É isso que nós lemos lá no Gênesis. Eu não vou ler o texto todo, mas leiam para ajudar depois a entender, tá bom? Leiam o texto, os 2 capítulos do Gênesis. Senão a gente vai ficar boiando, vamos dizer assim. Né? Então vamos depois ter esse exercício de leitura. No Gênesis 2, o universo antes da intervenção divina é um deserto sem água. Né? Então, é o que vai dizer no capítulo 2. Então nós temos É que na tradução da Ave Maria vai estar um pouquinho diverso, né? Pode ler, Anderson, no capítulo 2, versículo 1. Assim versículo 4, perdão. Versículo 4. E o 5. O 4b? 4b. No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então, era um momento deserto. Então, no primeiro momento, o universo surge sobre as águas e das trevas primordiais. No segundo momento do relato, o universo, antes da intervenção divina, é um deserto sem água. Então, enquanto no primeiro momento já descreve o momento das águas, e nós temos essa dualidade. Depois, Deus cria o casal no 6º dia. Vamos tentar achar lá onde está? O versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Aqui,
o relato da criação do ser humano, do casal, se dá no 6º dia. É isso? Depois, capítulo 2, versículo 7. Aqui também nós temos a criação do ser humano. O Senhor Deus formou, pôs o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui também nós colocamos, ao mesmo tempo, o momento da criação do ser humano no segundo relato, porém de modo detalhado, o como Deus criou. E isso era importante, né? É Deus que dá a vida, Ele que dá o seu sopro. Então, a origem, ela é divina. A origem do ser humano é divina. Então, isso que o texto tenta mostrar. Deus cria primeiro Adão, ser humano, homem, e depois a mulher. Né? Versículo 22, capítulo 2. Então, nós vamos ver lá. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou para junto do homem. Então, aqui nós temos o relato da mulher. No primeiro momento, o casal é criado no mesmo momento, no mesmo instante. Não faz questão de dizer quem foi criado primeiro. Criou o casal. No segundo relato, como o relato ele tem que mostrar esse lado dessa preocupação de como o ser humano foi criado, então, por isso, os detalhes da criação. O relato no primeiro relato da criação, traz um relato completo da criação do mundo. Céu, mar, terra. Então, existe uma sequência, uma ordem cosmológica, vamos dizer assim, uma ordem cósmica de como a terra foi criada, como o mundo foi criado. Então, no segundo relato, somente fala a terra e os seres vivos que habitam. Então, não traz esses detalhes cronológicos da criação. Gênesis 1, ao falar de plantas e árvores, não se refere a nenhuma planta especificamente. Já no livro segundo, no relato segundo, destaca no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos lá versículo 19 do capítulo 2. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele havia de chamar, e todo o nome que ele pôs aos animais vivos. E esse é o verdadeiro nome. Perdão, o versículo 17. Mas não... 17, né? Ou melhor, 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deus lhe deu esse preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que deles comeres, morrerás indubitavelmente. Então aqui, esse relato dessa planta específica que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na narrativa, né, no primeiro momento, todos os seres vivos são vegetarianos. Não se fala de comer, né, comer outras coisas, senão os vegetais. Então, os veganos gostam de usar esse texto, né? A proibição de matar os animais. Só que, porém, no capítulo 9, lá à frente, esse relato ele diverge. Liberou o churrasco, gente. Deus muda essa norma e permite, sobre certas condições, que matem animais e alimentem de suas carnes. Em 3, o capítulo 3, Deus cobre o homem e a mulher de vestiduras de pele. Então, matam os animais para poder se vestir. Então, aqui essa abertura desse momento.
no relato primeiro, o nome do Criador é Deus, Elohim. Então, o termo hebraico, no relato primeiro, não está como Yahvé, mas Elohim. No segundo, o nome do Criador é Yahvé Deus, o Senhor Deus. Então, por isso, os dois relatos eles têm o seu momento javista ou eloísta. No primeiro momento, Deus faz surgir plantas sobre toda a terra, sem nenhuma distinção. No capítulo 3, há uma grande diferença entre os jardins de bons frutos e o solo fora do jardim, onde crescem somente espinhos e cardo. Então aqui existe também esse momento em que a natureza se transforma à medida que o ser humano se transforma. À medida do pecado no mundo, a natureza também se transforma. Para mostrar que tudo aquilo que o ser humano realiza em si, ele está condicionando aquilo que é a natureza de Deus. Está condicionando a sua criação. Se eu sou um ser humano que administra na graça de Deus todas as coisas, os seus frutos são bons. Se eu sou um ser humano que não administro tudo na graça, eu vivo o pecado primeiro, então quais são os frutos? Espinhos, né, e não frutos bons. Então, o relato faz questão de dizer, né, sobre esses momentos. Consequência do pecado, os espinhos que nascem e brotam na natureza. Deus é transcendente no primeiro momento. Ou seja, planeja a criação em todos os seus detalhes. Ele é detalhista, né? Ele é minucioso, justamente para mostrar que existe essa preocupação em Deus em demonstrar todas as coisas de modo detalhado. Fala o que diz que acontece. Permanece invisível e não se confundem com os criados. Existe uma distinção das coisas criadas e dele mesmo. Isso ajuda a gente a entender porque o livro foi escrito. Depois, porém, no segundo momento, a divindade é antropomórfica, ou seja, ele toma a forma do humano. O Senhor Deus modelou o ser humano. Quer dizer, ele é um construtor, ele é um oleiro. Deus é esse oleiro que modela o ser humano. No segundo momento, não. Ele vai dizendo e as coisas acontecem. No primeiro momento, nós temos essa narrativa. Então, no segundo momento, Deus parece que está junto de Adão e Eva, vai conversando com eles. Eles se escondem de Deus, né? Tem esse esconde-esconde, né? Com Adão e Eva, né? Tem esse momento. Parece que estão juntos lá no jardim. No primeiro momento, não é descrito dessa forma. Descreve a criação do universo. Primeiramente, Deus cria os elementos essenciais: luz, trevas, céu, terra, mar e os astros. A vegetação será o alimento para as 3 partes do mundo: os pássaros dos céus, os peixes do mar e os animais e os humanos da terra. A gente vai entender um pouquinho isso agora. No segundo momento, trata principalmente da criação da humanidade e as condições de sua vida. Então, no momento, traz primeiro o relato, as condições cósmicas, ou melhor, como as coisas foram feitas. Aqui se trata de uma criação para a humanidade, em vista do ser humano, em que a terra precisa de um ser humano para o cultivo. Então depende do ser humano cultivar da terra. A fertilidade depende da água. As árvores devem fornecer alimentos aos seres humanos, que não podem sequer viver sem companhia. Por isso Deus cria os animais e depois a mulher. Então as coisas aqui começam a ter uma dependência. Ela tem esse jogo. É estranho, né? Mas primeiro os animais, depois a mulher. É o que está lá no relato. Vamos fazer a mulher. Aí, ó. Tem que ter um auxiliar que lhe corresponda. Como que o homem vai cultivar todas as coisas, né? Gênesis 1.
O universo é totalmente positivo, não existe contrariedades dentro da criação, tudo é perfeito. Não há nenhuma negação. Repete-se 7 vezes. Aí o 7 ele é realmente detalhado. Olha para vocês verem que sabedoria dos escribas, do autor, né? Detalhar cada coisa e ter um sentido ali sacerdotal, um sentido realmente litúrgico das coisas. Então tudo está permeado dessas tradições e por isso 7 vezes. E Deus viu que era bom. Podem anotar lá depois, vocês vão grifar 7 vezes e Deus viu que era bom, porque tudo foi feito de modo perfeito. O 7 é o número da perfeição. Então Deus viu que era bom. E aqui estão as citações. Então quando vocês lerem um relato primeiro da criação, vocês vão gritando lá, e Deus viu que era bom. Porque Ele mesmo o criou. Ele não cria nada que seja bom. Tranquilo até aqui? No segundo relato da criação, aparece pela primeira vez como elemento negativo. Aqui começa a árvore do conhecimento de que seja bom ou mal. Então aqui começa essa situação da escolha do ser humano. E as situações negativas que o ser humano vai cultivando através dessa liberdade do ser humano. Então, todas as coisas foram criadas e ordenadas para o bem e para aquilo que é bom. Porém, aqui, através dessa árvore, existe o livre-arbítrio do ser humano e as suas escolhas por aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, um teólogo chamado Gilberto Gorgulho, até brasileiro, ele diz assim: a fonte sacerdotal ao contexto do exílio da Babilônia faz um projeto de restauração cultural, mostrando que a história é uma sucessão de gerações, cuja plenitude está no tempo de Moisés e de Araão. Ele faz a história da aliança a partir da criação, até chegar à aliança perpétua, confiadas aos filhos de Araão. Então aqui nós temos todo esse caminho nessa fonte sacerdotal, mostrando que a história ela é celebrativa. Então o Gênesis vai celebrando a partir da bênção, dizendo aquilo que é bom e aquilo que não é. Vou passar um pouquinho, então, para a gente... Tem muita coisa, né? Dentro dessa ordem cósmica, existia também nos relatos da Babilônia essas dualidades. O poema didático que polemiza contra os deuses da luz, do sol, da lua, transforma um velho mito babilônico da criação, que resulta da vitória de Marduk sobre Tiamat. Então existia uma lenda, uma história de uma vitória dos deuses sobre os astros. Então aqui, o porquê que esse relato foi escrito segundo essa ordem cósmica? Porque Deus é o autor de todas as coisas. Aquilo que Marduk era um dos deuses, junto com os outros, ele tinha a sua parceria com outros deuses. O Deus Sol, o Deus Luz, o Deus Estrela, o Deus, os astros, o Deus Terra, o Deus Trevas. Então tudo era Deus. E aí o relato que quer se preocupar que existe um único Deus, ele vai dizer que todas as coisas que eram considerados deuses é o que agora? Criação de Deus. Não é Deus, é criação do próprio Deus. Então, a tradição judaica procura mostrar que aquilo que os babilônicos disseram que eram deuses, nós temos como que? Criação de Deus. Nós só colocamos esse relato porque nós passamos o quê? Por um exílio aonde? Na Babilônia. E lá o povo precisou dizer e dar respostas à fé. Aquilo que vocês têm como os deuses é criação do próprio Deus. Então, a partir dessas experiências e pós esse momento do exílio, o povo, os escribas foram escrevendo esse momento da criação para dar respostas a esse povo que também começa a se juntar. Dentro dessas tradições,
desses casamentos com estrangeiras, com estrangeiros. Então é preciso dar respostas. Tranquilo até aqui? Então aqui nós temos a ordem das coisas. Então, o que foi criado por primeiro? Vamos pegar lá o livro, primeiro. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era preciso criar primeiro um espaço, né, para que as outras coisas pudessem ser criadas. Depois, Deus disse, faça-se a luz. Então, faça-se a luz. Então, o primeiro momento, faça-se a luz. Depois eu disse, faça um firmamento entre as águas e separe elas uma das outras. Então, nós temos céu, terra e mar. Então, aqui, embora no relato primeiro se fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, volta de novo a esse momento, porque a criação ela acontece quando Deus disse. Então a primeira coisa é a luz, o céu, a terra e o mar. E depois? O firmamento, os astros, depois nós temos os peixes, os pássaros e os animais. Então, existe uma ordem cronológica, então, existe uma base da criação para que as outras coisas pudessem sustentar. Se existem os astros, é porque Deus primeiro fez o quê? A luz. Se existem os céus, se existem os peixes e os pássaros, é porque Deus criou o céu, a terra e o mar. Então, por isso, a ordem ela é detalhada, né, justamente para mostrar isso. Uma coisa não poderia existir sem outra. Não poderia soltar, né, os astros sem ter a luz. Não tem iluminação, não existe astros. Não existe mar, não pode ter peixes. Não existe céu, não pode ter pássaros. E aqui, os animais terrestres e os homens também em relação à terra e o mar. Então, existia uma ordem que vai dando vida a todas as coisas. E aqui é importante a gente pensar por que se descreve todos essa ordem cronológica. Porque aquilo que eram considerados deuses maiores é colocado como criação de Deus. Então, essa é a intenção do relato da criação. Nós não estamos preocupados o como. Não estamos preocupados com o dia que a coisa foi criada, com data, né, a forma. Então, isso ajuda nós a colocarmos o quê? Independente de teorias que colocam por aí, nós sabemos que existe uma descrição cronológica das coisas criadas. Isso ninguém vai conseguir dizer que não existiu. Então, como alguém pode dizer que um astro foi criado primeiro que a luz? Ninguém, nenhuma teoria consegue dizer isso. Ou os peixes, os pássaros. Então, essa descrição é a verdade não só da fé, mas de uma ciência. Então, toda essa descrição, ela não consegue ser o quê? Combatida. Né? Não se combate essa descrição. É puramente o quê? É histórica. É histórica, não tem como dizer que não aconteceu dessa forma. Agora, as formas que isso foram acontecendo, como foram criados os peixes, de modo científico e biológico, isso para nós não importa. Se existiu, depois nasceu um macaco, outras coisas aí, né, não importa. Existiu um princípio vital, o sopro de Deus, o Espírito pairava sobre as águas e foram dando forma. E o que se foi se formando depois, para nós não importa. Então a teologia da criação quer mostrar que Deus criou todas as coisas. E é dessa forma, que é inegável. Então por isso, essa descrição do relato da criação, ela não consegue ser combatida, né? No sétimo dia nós temos
o repouso de Deus. Olha lá. Se Deus toma uma forma antropomórfica, né? Ele está colocando aqui o despertador, né? Vou ajustar aqui porque o sétimo dia é o do descanso. O que reflete o repouso de Deus? Né? Por que esse repouso de Deus? Reflete a aliança de Deus com o homem. Como nós fazemos essa aliança plena com Deus? Através do culto, da celebração. É o modo que plenamente nós conseguimos perceber que nós temos uma experiência com esse Deus. Através da celebração. E por isso, no primeiro momento, era o sábado. Qual que é o sétimo dia? O sábado. Então, é o dia de refletir a aliança de Deus com a humanidade. Deus vem ao encontro do homem através dessa ligação, através da oração, através das celebrações. Então, o sábado era o dia do repouso de Deus, do descanso de Deus, porque no descanso de Deus nós temos esse encontro com Deus, esse encontrar-se com Deus. Tinha um professor que ele falava desse descanso de Deus e era muito rico, né? Quando vocês estão cansados, quando vocês chegam na casa e vê aquela cama, vocês se jogam, debruçam sobre a cama, né? Esse é o repouso de Deus, esse debruçar por aquilo que Ele criou, pela humanidade, né? Então esse se prostrar diante daquilo que Ele criou. Esse é o descanso de Deus. Porque no descanso de Deus existe o seu amor. Existe a sua misericórdia. E é por isso que, por amor, Ele faz uma aliança com o seu povo. E o sábado é o dia de refletir essa aliança. É o dia da santificação do homem e da sua relação afetiva com Deus. Então é o dia de relacionar-se com Deus. Para nós, isso depois nós, vamos dizer assim, transcendemos o sábado para o dia da ressurreição do Senhor. É o dia que nós renovamos e fazemos a experiência da nova aliança. A aliança agora é com Jesus Cristo, em que, diante desse encontro com Ele, através dos sacramentos, da Eucaristia, da palavra, nós ganhamos esse novo descanso. Por que vocês descansam? Para que nós precisamos descansar? Para quê? Refazer as forças. Então, isso é importante. Então, nós no domingo, nós descansamos, é o dia do nosso descanso. E como nós refazemos a força? O cristão refaz suas forças. Não tem como dizer que é cristão sem santificar o domingo. Então, por isso, descanso está relacionado a esse encontro dessa nova aliança agora com Jesus Cristo, nosso Senhor, através da celebração. Ir à celebração eucarística é também viver esse descanso, revigorar as forças com o nosso alimento, que é o pão da Eucaristia, que é a palavra. Assim, nós revigoramos nossas forças. Bonito o relato da multiplicação dos pães, em que Jesus, quando vê aquela multidão faminta, Jesus pede para que eles sentem naquela relva verde e ponha-se a descansar, e aí ele distribui os pães. Então, ele é o alimento. Depois ele vai falar o discurso dele, que nós ouvimos esses 3 finais de semana. Não aguentava mais falar do pão da vida, né? Para vocês está bem tranquilo, né? Mas, embora para mim também é mais tranquilo, porque eu falo de uma paróquia, depois falo em outra, né? Mas para um padre de uma paróquia é o mesmo discurso, né? Porque o relato é o mesmo em uma sequência que ele está relacionando. O pão da vida. Então, quando ele fala pão da vida, aqui o termo vida, ela transcende aquilo que é o humano. É o termo zoé, que é um termo que significa vida divina. Eu sou o pão da vida divina, eu sou o sustento divino no humano de vocês. Então Jesus vai lá, traz esse pão que é Ele mesmo. Esse é o alimento verdadeiro, que dá força e dá vigor. Então o nosso descanso está em Jesus. Em algum momento Jesus pede para que os discípulos possam descansar um pouco no deserto.
Como nós conseguimos descansar no deserto? Porque é impossível, né? Pensou nele, o César fala, vamos descansar um pouco, passar um final de semana no deserto do Saara, né? Não tem água, não tem sombra, não tem nada, né? Por que que Jesus disse isso? Porque o lugar do descanso é Ele mesmo, não importa o lugar. Se é deserto, se é relva, se é o lugar, Ele é o lugar do descanso. Então, por isso, Jesus pede para que eles possam ir a um lugar deserto, para ter simplesmente uma pessoa única, Ele mesmo. No deserto, não há como não encontrar com aquele que está junto. Então, não há nada que possa distraí-lo. Então, esse encontro é pessoal com Cristo, é um encontro pessoal com Cristo. Então, por isso, Jesus pede para que eles possam descansar no deserto. Então, o termo do descanso, né, ele já aparece lá no Gênesis. E em Cristo Jesus ele é retomado quando é feita dentro dos evangelhos a experiência da ressurreição. A ressurreição em Cristo Jesus. Então, esse termo descansar é importante e a gente gosta também, né? Descansar um pouco. A gente sempre precisa também. Não só trabalhar, mas também merecemos o descanso. Tranquilo? Alguém quer perguntar até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Então, né? Então, aqui, esse momento do repouso do 7º dia da criação. Eu vou parar por aqui, tranquilo? Vou parar por aqui porque depois a gente vai retomar na outra aula já os relatos até o capítulo 12, e aqui a gente fecha esse momento da origem, e na outra aula seguinte, a gente vai fazer um breve apanhado da vida dos patriarcas só para entender o contexto. E aí a gente já cai para o livro do Êxodo, tá bom? Podemos parar por aqui? Querem perguntar alguma coisa? Acrescentar? Então leiam agora a parte seguinte, né? Leia principalmente o relato da Arca de Noé e depois também o texto de Abraão. Então vamos pegar aqui Gênesis 6. Ou melhor, vamos pegar essa dualidade aqui de Caim e Abel. Gênesis 4. Depois a descendência. O dilúvio, capítulo 6, versículo 9. Que ele vai até o capítulo 11. Até o 11. Tá bom? Então, leia essa parte toda. Capítulo 4 até o capítulo 11. Se conseguirem, faça essa leitura. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vai assinalando, vai colocando e a gente vai tirando essas dúvidas também. Porque talvez algum texto ou outro, a gente não vai mencionando, porque é muita coisa, né? A gente teria aí 1 ano e mais anos para que a gente pudesse detalhadamente estudar. Mas aí, se você tem uma dúvida, a gente vai colocando e vai ajudando aí a entender. Mas entendendo depois esse fio condutor da origem, do mundo, da vida, todos os textos que a gente vai ler, a gente já vai entendendo o porquê daqueles termos e porquê daquela narrativa. Tá bom? Então, tranquilo? Vamos para o descanso ou para o trabalho, né? Alguns, sei lá. Fiquemos em pé, vamos rezar. Gente, eu nem vi a hora, eu vi agora o horário, né? Passa rápido, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos.